Você tem estado sensível à voz de Deus? Oi, eu sou a Emanuele, discípula de Jesus. E hoje eu separei uma mensagem muito especial sobre a gente estar atento ao que Deus quer falar com a gente. E como? Como eu escuto Deus falar, Manu? Eu vou te contar algumas experiências que eu tive desse momento de rendição aos pés do Senhor, onde eu pude escutar Ele falando comigo. Eu tenho várias dessas experiências, mas não dá para contar todas em um vídeo. Então, vamos começar com um versículo bíblico para a gente confortar o nosso coração. Esse versículo ele é lindo demais. Ele se encontra em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Amém. Quando eu li esse versículo, eu até me emocionei, porque Deus é tão tremendo, mas tão tremendo na minha vida e na vida das pessoas próximas a mim. E eu tinha isso comigo, eu fico, mas como que eu escuto Deus falar? Eu não consigo. Eu acredito que é uma dúvida assim de várias pessoas. E não tem fórmula mágica, infelizmente. Eu já vou quebrar aqui essa expectativa. Não tem uma receita de bolo. Gostaria que tivesse, né? Mas tem alguns caminhos que você pode fazer para escutar a voz do Senhor. Então, o primeiro deles é se humilhando diante de Deus, né? É colocando ali diante dele todos os seus sentimentos, abrindo o seu coração mesmo para ele e criando um relacionamento, estreitando a relação com o Pai. É assim que você vai conseguir ouvir a voz dele. Mas precisa de paciência, porque talvez ele possa estar em silêncio por um tempinho. E o silêncio também nos ensina muita coisa. Por isso, peça muita sabedoria para que Deus te dê discernimento espiritual a entender cada mensagem que chega para você. Uma das experiências que eu gostaria de contar aqui, né, um testemunho, foi quando eu estava me preparando para trocar de emprego. Eu já estava num lugar que eu senti que não tinha para onde eu ir mais, não ia conseguir crescer mais, então eu senti que eu estava ali chegando no limite. E trocar de emprego é uma coisa assim que mexe muito com a gente, né? No meu caso, início de carreira, eu ainda morava com os pais, então era mais tranquila ainda. Então eu sei que tem gente que a família, né, depende, talvez seja o seu caso, você que está me ouvindo agora, que a família depende de você e você simplesmente não tem como você chegar lá e jogar tudo pro alto, aí eu tô indo embora. Eu entendo. Então, eu não estava numa condição ali que as pessoas dependiam de mim, né? Então eu ainda era dependente dos meus pais, mas eu tive alguns probleminhas na empresa também, além dessa questão do crescimento profissional em si, que era algo que me incomodava, salário, benefício, home office que eu não tinha, então tudo isso, né? A gente tá o tempo todo ali, né? Pesquisando as coisas e a gente vai encontrando oportunidades melhores. Então foi o que eu fiz. E aí eu conversei muito com Deus para que eu não me arrependesse, né, dessa decisão que eu estava tomando, que Deus enviasse um emprego certo na hora certa, que Deus ia cuidar de tudo. E foi um processo bem turbulento, né, essa procura de emprego, porque eu não tinha lugar para fazer essas entrevistas. Eu fui chamada para uma vaga que eu candidatei, achei no LinkedIn. E aí, legal, onde que eu vou fazer essas entrevistas? Porque eram horários assim,
É horário comercial, as entrevistas. Então, tipo assim, às vezes era na hora de eu pegar serviço, às vezes era tipo 4 horas da tarde. Então, o que eu fui fazendo? Na época, eu tava indo trabalhar com o carro do meu pai. Então, isso me ajudou e tinha um estacionamento. Então, eu fui ajustando os meus horários. Fui mudando o horário de almoço, fui mudando o horário de café e fui fazendo essas entrevistas no carro. E eu falava muito com Deus que eu não queria estar ali mais, né? Eu tava me sentindo sufocada, eu tava ficando triste. E eu precisava muito voar, né, na área profissional. E eu me dediquei muito, muito naquele processo seletivo. E eu lembro que eu tava dentro do carro e a luz apagava e eu abria a porta, eu pedia desculpa para a recrutadora. E Deus foi tão perfeito que eu candidatei para uma vaga e as pessoas que estavam me entrevistando me deram uma visão diferente. Eu candidatei para uma vaga de analista, eu era assistente e elas falaram: olha, a gente tem uma outra vaga aqui que a gente acredita que tenha mais a ver com o seu perfil. A gente pode te apresentar, mas se você não quiser, a gente continua o processo para análise e tal. E eu tava, assim, super aberta. E eu entendi, eu reconheço, assim, que eu tive a humildade de entender que tinha uma profissional ali com experiência, então ela avaliou meu perfil e entendeu que eu ainda não estaria pronta para ser uma analista. E eu falei, ok, fui super aberta, gostei mais da vaga de assistente do que da vaga de analista e dei continuidade no processo. E teve uma atividade que eu tive que fazer com outro candidato e tudo isso dentro do carro. Então, assim, foi uma adrenalina e a todo momento eu sentia Deus me sustentando. Eu falava, assim, eu tinha muita certeza comigo que aquela vaga era minha. E aquele candidato, em momento nenhum, ele me assustou. Eu só ficava um pouquinho nervosa por causa do ambiente que eu tava. Então, eu tava no estacionamento, então, às vezes passava alguém, né? Mas, assim, eu fiquei muito tranquila. Assim, eu senti Deus segurando a minha mão. Na hora que eu tava fazendo exercício, eu ali fazendo exercício e a luz apagando. A luz apagando, eu abrindo a porta. Então, assim, eu senti muito, muito que eu era muito capaz. E eu sei que eu só consegui fazer isso porque Deus estava comigo o tempo todo. Então, eu não tenho nem palavras para descrever a gratidão que eu senti nessa experiência em específico, né? E eu lembro quando eu recebi, eu tava para receber, na verdade, a resposta da empresa, eu já tinha feito todos os passos da entrevista e tal, e eles ficaram de me dar a resposta, era numa sexta-feira, e eu tava sentada lá na mesa, e eu olhei pra janela, assim, tinha uma árvore lá na janela, e eu vi aquela árvore balançando as folhinhas devagarzinho, numa paz, uma calmaria, que pra mim, aquele momento, foi Deus falando assim: filha, fica tranquila que eu já cuidei de tudo, sabe? É uma confirmação da escolha que eu tinha feito, que tava tudo bem, que ia ficar tudo bem. Aquelas folhinhas ali na árvore mexendo, eu nunca vou esquecer daquilo, sabe? Eu olhei e eu senti uma paz que eu não sei explicar. Eu acho que é aquela paz de... É claro, a paz de Deus, né? Mas a paz de você saber que você fez a escolha certa, que eu não iria me arrepender daquela escolha que eu fiz, que era o caminho certo. E como de fato foi, eu saí, eu pedi conta, provavelmente a empresa não ia me mandar embora, eu não ia ficar esperando isso acontecer. E
Na época, eu e meu marido, que não era marido ainda, era namorado, a gente foi comemorar e foi uma noite assim. E eu lembro que eu recebi, né, a notícia de que eu tinha passado no final do expediente e eles ainda me deram um salário maior do que eu tinha pedido. Então, eu não tive dúvida nenhuma de que seria um lugar que eu iria crescer muito. E eu estava muito realizada. Diante do esforço que eu tive, né, no processo seletivo, eu devo ter feito umas 5 entrevistas, né, mais teste, mais case. Então, eu vi que eu era capaz. E eu era capaz porque Deus estava me sustentando a todo momento. Eu não precisava ter medo. Não precisava ter medo de crescer. Então, quando a gente deixa o medo de lado e realmente confia, não tem erro. E com certeza, em algum momento, se você realmente confiou, se você realmente abriu mão, Senhor, é seu, sabe? Senhor, faça a tua vontade, de coração mesmo. Não tem como você não ouvir Deus falando com você, não tem como. Não tem como. Então, se você está passando por alguma situação, faça essa entrega de verdade, que você vai viver o sobrenatural. Mas rasgue mesmo o seu coração. Coloque a cara no pó, como os mais velhos dizem, né? Coloque a cara no pó. E você vai ouvir, você vai viver essa experiência, eu tenho certeza. E a segunda experiência também é sobre trabalho. Eu tenho outras experiências para trazer aqui, dessa comunhão com Deus. Mas, olha só, depois de um tempo, eu pensei em sair dessa empresa que eu tinha me dedicado tanto para entrar. E aí, eu tava muito cansada, né? Não tava vendo mais sentido. E aí eu falei, vou procurar outro emprego. Só que nisso, eu conversei com Deus, mais uma vez, sempre. E aí eu cheguei a fazer uma entrevista, eu recebi uma proposta, na verdade, no LinkedIn. E não foi eu, né, que fui atrás da empresa. E falei, vou ouvir, né, ver o que é essa empresa e tal. Participei da entrevista. E eu estava me sentindo muito incapaz, um pouco incapaz de fazer as coisas, não estava acreditando muito no meu trabalho. Eu ficava assim, mas eu trabalho e não ficava aquele sentimento de que eu não estava desenvolvendo nada. E quando eu fiz essa entrevista, eu falei tanto que eu acho que o pessoal deve ter até assustado, tanto que eu falei. E aí, me deu aquela felicidade e deve ter liberado aqueles hormônios lá, que eu fiquei assim, elétrica. E eu fiquei tão feliz no dia. Eu falei com meu marido que eu estava muito feliz. Eu falei com a minha irmã que eu consegui falar, sabe, sobre tudo que eu já fiz, sobre tudo que eu desenvolvi. E dá um orgulho, assim, né, da gente ver e falar, poxa, que legal, né? Que legal o caminho que eu trilhei até aqui. Dei alguns deslizes ali na entrevista pelo nervosismo, depois de sei lá quanto tempo sem fazer uma entrevista, né? Mas contei. E aí, beleza. Aí a moça sumiu e tal. Aí passou, né, essa euforia que eu fiquei no momento. E eu fui conversando com Deus. Falei, Senhor, se for pra mim, eu sei que vai dar certo e tal. E eu fui pedindo, né, Deus para me guiar nessa decisão, se era para eu sair, se não era. Fui viver na vida, né, tranquilamente, tentei não deixar a ansiedade tomar conta, porque coloquei na minha cabeça, Deus está cuidando de tudo. Deus me tirou de lá onde eu não estava satisfeita, né, me deu uma nova oportunidade. Se for a hora, vai acontecer. E que o Senhor
me ajude a entender se é para mim ou não. E aí até que eu passei para a segunda fase. A segunda fase era um case que tinha que entregar. E precisava enviar 1 milhão de documentos lá também. E aí eu fiquei assim, meu Deus, será? Quando eu abri o e-mail, olhei o case, eram coisas que eu já havia feito, então não acho que seria assim difícil de entregar, né, esse case. Mas na hora eu fiquei assim, não me deu aquela vontade de entregar, sabe? E aí acabando que eu passei muito mal no final de semana que eu tinha para fazer o case, porque eles mandaram na sexta, tinha que entregar no final do dia, da segunda, e apresentar ainda. E eu passei muito, muito mal. Eu fui para o hospital, tomei 2 litros de soro, estava extremamente desidratada, que eu dei uma diarreia. Os médicos acreditam que foi um episódio de gastroenterite. Eu dei febre, nada cortava minha febre. Eu tomei diprona na veia, não cortava. Eu tomei outro remédio. E aí, com menos de 2 horas que eu tinha tomado esse remédio na veia, a minha febre voltou e eu já estava em casa. Foi um episódio desesperador. Meu corpo estava extremamente cansado. Eu não ia conseguir fazer esse case para entregar. Então, eu parei. Falei, opa, Deus já me deu a resposta. Deus já me deu a resposta. Não tô pronta ainda para sair. Não tô pronta para assumir outro compromisso. Então, nem sempre as oportunidades que vêm é pra gente aproveitar. Então, precisamos estar muito atentos ao que Deus fala com a gente. E eu acredito que até, assim, que bom que esse episódio, né, esse episódio aí dessa gastroenterite veio, porque eu sou uma pessoa muito dedicada. Então, eu acho que pelo desafio, talvez se eu estivesse bem, eu iria querer fazer só pelo desafio, pra eu consigo, eu entreguei, mesmo se eu não passar. Só que não era isso que Deus queria pra mim. Não era. E por mais que eu tenha ficado tão feliz, então eu comecei a entender, cara, às vezes eu não fiquei feliz, não era pela vaga de emprego, era porque eu entendi que eu sou capaz. Sabe, eu pude pensar no meu valor enquanto profissional, né, enquanto pessoa. Olha o tanto de coisa legal que eu já fiz. Então eu acho que aquele momento ali foi um momento que Deus colocou na minha vida para eu parar com essa loucura de que eu não sei fazer nada, de que eu não desenvolvo nada e que eu fico só na mesa. Eu fiz vários projetos incríveis que trouxeram resultados. E mesmo se não tivessem entrado, né, eu estaria feliz do mesmo jeito, porque eu sei que eu desenvolvi do zero, porque assim, toda a minha carreira praticamente venho trabalhando sozinha. Então, eu acho que Deus colocou aquela pequena parte ali na minha vida para eu poder olhar para dentro e reconhecer a pessoa que eu sou e me valorizar. E ao mesmo tempo, ele me freou e falou assim, olha, você ainda tem muita coisa para desenvolver, você ainda tem muita coisa para aprender aonde você está hoje. Então, não é a hora, meu filho. Não é a hora. Descansa. A hora vai chegar. E eu escolhi confiar no Senhor mais uma vez, mesmo quando a resposta foi não. Não é fácil, repito, não é fácil. Mas vale a pena viver a vontade do Senhor. No final vale a pena. E se você ficou até o final do vídeo, se o Espírito Santo tocou em você, comenta aqui voz para eu saber que você ficou até o final do vídeo. Que Jesus esteja com você por onde você for. Que a graça do Espírito Santo te acompanhe. Um beijo e até a próxima.